Em seu 6º episódio, o Conversa com Nassif traz um papo com Fernanda Pires. Diretora de Incorporação Imobiliária da Quadra Construtora, Fernanda é formada em Engenharia Civil pela UEL, com MBA em Administração de Empresas e Gestão de Projetos pela FGV. Na entrevista, Fernanda fala sobre sua jornada na empresa fundada há 39 anos pelo pai, Luiz Carlos Moro Pires, e adianta o que está por vir com a Quadra Construtora para 2026. Confira! Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você. E vamos começar. Para começar, falando um pouco sobre sua jornada na Quadra Construtora. Bom, eu costumo brincar que a Quadra é a filha do meio do meu pai, né? Mas eu e a Quadra somos contemporâneas, né? A Quadra tá chegando aos seus 40 anos, né? E eu sou só um tiquinho mais velha do que ela. E depois vem a Luísa. Mas, assim, a gente cresceu na Quadra, né? Então, eu ia em obra desde muito pequena. Então, veio fomentando essa paixão por construir, por empreender, por modificar a paisagem da cidade, desde muito pequena. E eu, como engenheira, né, minha formação é de engenharia, estar em obra, né, aquela situação de se materializar o projeto, o desenho para o real, né, transformar literalmente o que começa como um sonho para a realidade, sempre mexeu com o meu coração. E aí foram os anos de engenharia e com essa brincadeira aí de período de estágio de engenharia, lá se vão 25 anos. É bastante tempo. E nessa jornada toda, até os dias atuais, como vai dar continuidade ao trabalho do seu pai ao lado da sua irmã Luísa na história da Quadra? É uma responsabilidade imensa. Mas é um orgulho muito grande também, né? Porque a Quadra nasceu com o meu pai, né? E participar dessa jornada desde muito pequena, né? De ver essa empresa tomar corpo e participar do dia a dia com ele, dos projetos, dos sonhos, dos desafios, né? E de cada um dos empreendimentos, né? Teve muito já que tem muito de mim, muito da minha irmã já, mas sempre teve da gente, de quando a gente era pequena, né? Desde até de participar de um comercial quando era criança, andando de bicicleta, a gente teve essas coisas, né? Então, assim, é uma responsabilidade imensa, é um orgulho muito grande, eu falo, a Quadra é o legado da nossa família, né? Que a gente pretende que seja passado aí por muitas gerações, e eu falo que o compartilhar de fazer essa gestão junto é muito especial. Tem seus desafios, né? Trabalhar em família tem todo esse envolvimento da paixão, do sangue de fazer junto, né? Mas eu falo, é uma das grandes realizações. É que a gente trabalhe todo mundo junto, né? E colecione uma série de histórias aí todo mundo junto. Nessa história aí das mais de 60 obras entregues e realizadas em Londrina, quais as mais marcantes? Olha, eu tenho um apreço por obras mais diferentes. Toda obra, para mim, da Quadra, ela é especial. A gente costuma ter sempre um diferencial, uma característica para tornar um imóvel, um empreendimento único, né? Porque eu costumo dizer que para aquele cliente, aquele é um imóvel único, né? Esses dias eu estava conversando com os meus colaboradores, né? Dando um treinamento em canteiro de obra mesmo, né? E eu brinquei com eles, e não é uma brincadeira, é uma realidade que eu falo que eu demorei até muito tempo para colocar isso em palavras, sabe? Assim, era um sentimento e isso ir para as palavras. Que, considerando o tempo que nós passamos nesse mundo, se a gente for comparar com os imóveis são eternos, né? Eles vivem muito mais anos do que nós. E eu disse para eles, pode existir um ofício tão bonito quanto o nosso, mas mais bonito eu acho que não. Porque eu falei, quantas histórias vão ser vividas nesses lares? Eu estava no Aurus, que é um empreendimento residencial. Mas quantas histórias vão ser contadas nas salas comerciais do Metropolitan? Hoje, às vezes, eu passeio por lá, eu vejo uma grávida chegando, 2 semanas depois, um bebê num bebê conforto. Falei, quantas histórias vão ser vividas? Quantos momentos desafiadores vão ser vividos numa sala que vocês estão construindo, onde essa casa vai ser aconchego?
E eu falo, essa mágica é muito bonita. Então, eu falo que, considerando isso, tudo que a gente constrói é único. Mas eu gosto de obras grandes, obras que trazem um desafio profissional, uma inovação, um detalhamento de acabamento muito diferente. Então, eu gosto disso, né? Isso daí talvez esteja muito relacionada a essa veia técnica que eu tenho, né? Que é a veia da engenharia. Eu tenho, assim, um carinho enorme pelo São Paulo Towers, que foi por muito tempo em Londrina uma das maiores obras construídas de Londrina, né? Que foi construída no centro com particularidades icônicas, com uma fundação totalmente desafiadora, né? Com um nível de subsolo muito grande, uma torre comercial, uma torre residencial, uma galeria de lojas. Eu fiz a minha faculdade inteira lá, tenho muitas histórias com essa obra, de descer num tubulão, de quase matar o seu Pires do coração, porque o dia que ele descobriu que eu desci um tubulão, ele quase teve um treco, né? Porque eu fiz engenharia dessa forma, do tubulão à cobertura, eu subo no balancinho, eu quero ver as coisas acontecendo, né? Hoje a gente não desce mais em tubulão porque a gente não faz, mas eu desci até muito pouco tempo atrás. Então, ele é uma obra que me marcou muito. A obra que eu vivo, né, o Opera House, é uma obra que também faz parte dessa minha formação, que foi um retorno de construir alto padrão, né, para a cidade como um todo, né, quando o alto padrão em Londrina começou a se diferenciar novamente, que ele começou a ter acabamentos que eram diferentes do padrão. Porque antes o alto padrão era metragem. Eu falo que o Opera House ele é um marco, ele deixa de ser metragem. Ele começa a trazer os granitos diferentes, os porcelanatos, um detalhamento de arquitetura que tem muito o que a gente tem hoje. Então ele já é um empreendimento que completa 18 anos e ele é extremamente atual. Então esse marco é um marco que me motivou muito em trabalhar e que é um prédio, tanto é que é o prédio que eu escolhi para morar. E é difícil sair de lá. É difícil da gente falar assim, não, vamos para outro lugar. Não, é uma das obras que eu tenho mais carinho. Fiz meu TCC nele, sobre a viabilidade dele, sobre o que o público, né, que é muito o que eu trabalho hoje, gostaria de ter, a visão do lago que ele tem. Fontainebleau é uma outra obra para mim muito especial, porque ela traz toda essa questão do alto padrão numa metragem mais equilibrada, menos big, assim mesmo, sabe? Então, ele tem 122 metros quadrados, vem com 3 suítes, isso foi um desafio. Hoje, a gente vê alguns empreendimentos nessa metragem, mas na época que ele foi lançado, essa metragem era 3/4. Então, trazer esse diferencial foi uma coisa muito legal. O Metropolitan, eu falo para você, é um dos cases mais icônicos que a quadra vai ter, né? O comercial mais completo de Londrina, sem nenhuma sombra de dúvidas, entendeu? Com um nível de diferenciais, um olhar à necessidade de cada cliente comercial, da área da saúde, o advogado, o fisioterapeuta, a loja que vai estar lá trabalhando aparelhos auditivos. Então, a gente olhou com uma complexidade, foi construindo esse projeto, pedacinho por pedacinho, planejando, replanejando, reconstruindo, reprojetando. Então, é uma obra que vai ficar marcado na minha história. O Art Home, que é um lançamento que nós temos aí também, que vem com uma obra mista, uma galeria comercial embaixo, né, um comercial embaixo, apartamentos, aí uma super área de lazer, tipo uma área de lazer de dimensões grandes, o que é muito difícil trazer para o centro. E uma gentileza urbana que a quadra vai presentear o centro de Londrina, com muita ligação com história. Sim, fantástico. Nós vamos ter um playground para os nossos clientes e para a comunidade, né? No chão do empreendimento. Os lançamentos que estão por vir aí, que é o retorno da quadra para o centro, que é trabalhar produtos assim de extremo bom gosto, com muitos diferenciais e de alto padrão. Então, a gente já está... a gente já está no sonho, a gente já está vendo ele. Ontem mesmo eu estava conversando com a Luísa num congresso, né? Eu estava num congresso e a gente estava discutindo muitas coisas um congresso especificamente de engenharia, que foi a Construic, que rolou ontem em Londrina. E eu mandei para ela uma foto, um desenho da arquiteta do Metropolitan, que eu achei no meu celular porque eu estava conversando com a arquiteta.
E ela disse, nossa, que lindo. Eu falei, você tá vendo? E tipo assim, a gente começa ali, né? A gente começa nesse sonho e montando um sonho de muitos clientes, né? No que o cliente vai querer, o que ele espera de um produto, antecipar isso daí. E Fer, 2025 é um ano muito especial para a Quadra. Você está falando um pouco sobre o Metropolitan, mas vamos explicar um pouquinho sobre os diferenciais para as empresas e para os profissionais do empreendimento. Eu falo assim, se a gente fosse falar sobre os diferenciais do Metropolitan, eu acho que eu conversaria com você, assim, horas e horas e horas, assim. Nem uma hora seria pouco. Mas, assim, de uma forma resumida, primeiro a localização, né? Ele tem uma localização sui generis, principalmente para profissionais da área da saúde, né? Que traz uma vantagem competitiva de mobilidade, de presença em hospital e atendimento aos seus clientes, né, aos seus pacientes, que é a sui generis. Ele é um empreendimento comercial para qualquer profissional que queira se instalar no centro, né, que é o coração da cidade, né? Os serviços, eles estão concentrados no centro, né? Então, assim, a localização dele, sui generis. Um dos grandes diferenciais como empreendimento comercial que ele tem, que é um dos maiores desafios de engenharia que a gente viveu, é a facilidade de todas as salas comerciais terem a sua vaga de garagem. Esses estacionamentos serem totalmente independentes do estacionamento rotativo e a gente ter um número de vagas no rotativo que passam de 100 vagas. Isso não existe em Londrina. Um estacionamento rotativo nesse porte, atendendo tanto o público interno do empreendimento quanto o público externo, né? E os clientes, os pacientes que vão estar lá. A gente trouxe uma solução de engenharia, que são as lajes protendidas, né? Que começam na primeira laje do empreendimento e terminam na última, que permitem que a gente tenha... A laje protendida é a ausência de vigas, né? Então, a gente segura todo o prédio como se fossem veias, né? Que são os cabos de proteção e os núcleos, né? Que é onde estão os elevadores, esse tipo de coisa assim. Estudar tudo isso é muito legal. Por isso que eu falo que a construção tem a engenharia e tem toda essa outra parte que é o produto para outra pessoa, né? Para o cliente. E essas lajes permitem que a gente tenha uma sala comercial de 55 metros quadrados a 1.000 metros quadrados. Então, dentro dessas metragens, a escolha é o que o cliente precisa. Então eu posso adaptar o meu negócio conforme a planta, conforme a necessidade do meu negócio. Exatamente. E a gente, dentro da Quadra, né, isso sempre foi o DNA dela, personalização para a gente é o nosso jeito de ser. Então, hoje a gente tem o nosso empreendimento, a gente tem o nosso programa de personalização, né? A gente trabalha isso de uma forma, digamos, até mais comercial do que antes, mas isso sempre fez parte do nosso jeito de ser. Uhum. Então, não é só adaptar o meu negócio. Como é que é o seu negócio? O que você precisa? A Quadra faz para você. A Quadra tira a sua dor de cabeça de fazer tudo isso, né? Então, o Quadra Singular traz isso, desde uma sala comercial, desde qualquer apartamento, né? Eu costumo dizer para os clientes, qual é o meu limite? Né? Qual é o limite de personalização? Eu falei assim, o limite é o estrutural, né? A gente tem os limites estruturais, então eu não tenho como mudar um pilar de lugar, uma viga de lugar, né? A gente tem a questão de que a gente tem que trazer equilíbrio e conforto para todo mundo, então a gente é mais criterioso na posição dos banheiros, né? Principalmente no residencial, no comercial isso é mais livre, né? Para que a gente sempre tenha banheiro cima de banheiro, porque o banheiro tem as instalações de esgoto, né? Então, para que isso não esteja num ambiente que não seja de banheiro em um outro apartamento. Mas tirando isso e trabalhando dentro do Quadra Singular, que a gente conversa com o cliente, a gente chama, por quê? Porque o Quadra Singular, além... Explica pra gente um pouquinho sobre o Quadra Singular. O Quadra Singular é o programa de personalização da Quadra. Tá? Ele acontece em todos os empreendimentos que a gente tem. E a gente vai conversando com o cliente em várias etapas da obra, né? Ele vai desde uma simples escolha de planta. Então, a Quadra já traz para os seus clientes, em todos os empreendimentos, plantas flexíveis, ideias do que você
poderia fazer com o seu imóvel, né? Que isso tem desde as plantas flexíveis, do material de vendas, um apartamento decorado normalmente segue uma dessas plantas, né? E depois disso daí, a gente tem uma personalização totalmente ampla, que é para deixar o seu apartamento do jeitinho que você quer, que é como a gente faz a nossa casa, né? Eu falo que isso é um grande diferencial que a empresa tem, porque o lar é a compra mais importante, ou onde a gente vai se instalar como empresa é a compra mais importante. Então, aquilo tem que ser a sua cara, mais do que qualquer outra coisa. Uma das coisas que, como gestora da Quadra, eu sempre converso com os arquitetos, eu falo assim, a gente está trabalhando para esse público, eu tenho esse briefing, esse empreendimento tem essa cara. Nunca mais outro terá essa cara, porque esse é único. Então, replicar projetos para a Quadra, isso não existe. Porque isso tiraria o nosso grande diferencial, que é inovar e criar um único. Então, isso a gente traz para cada unidade. E aí a gente vai conversando com os clientes, a gente tem arquitetos parceiros, e aí o cliente trabalha de uma forma sustentável para o seu bolso e para o planeta. Porque, para mim, não é sustentável a gente receber um empreendimento onde teve o trabalho humano, teve todo um gasto de materiais, de insumo, daí simplesmente eu quebro tudo, ponho no chão e faço tudo aquilo de novo. Eu coloco um novo piso, um novo forro. Então, isso não é sustentável com o planeta e nem com o dinheiro do meu cliente, né? O cliente Quadra. Então, a gente trabalha a personalização para que o cliente se aproveite de créditos, que a gente já faça do jeito dele da primeira vez. E que todas as interfaces, as dores de cabeça, que para mim, como Quadra, é o meu negócio, lidar com a mão de obra, entendeu? Comprar um material. Isso é o que eu faço, é o que a empresa faz, toda empresa consultora faz. O meu cliente não tem essa expertise. Então, toda essa dor de cabeça, essa situação que não é o negócio dele, o Quadra Singular resolve para ele. E aí, qual é a ideia? Na hora que ele chegar a receber a chave dele, está do jeitinho que ele sonhou. E a gente vai, desde essa economia para o cliente, o aproveitamento de créditos, a instrução de que, às vezes, essa situação ela é belíssima, mas ela vai ter prejuízos de funcionalidade, de durabilidade para o cliente. Isso tudo a equipe da Quadra trabalha com ele. Então, é receber o seu imóvel, que primeiro a Quadra sonhou com ele, projetou, baseado em tudo que ela estuda, baseado, às vezes, até num desejo que o cliente ainda não identificou, né? É assim que a gente cria produto, né? Eu falo que o grande diferencial de criar um produto imobiliário ou qualquer um é a pessoa falar assim, nossa, eu precisava disso, mas eu não estava sabendo, né? E depois que desse namoro e dessa concretização, mas espera aí, sabe assim? Ah, mas meu cabelo era marrom, é dessa cor. Mas sabe que eu queria ter umas luzes? Vamos fazer as luzes? Então, é mais ou menos assim. Então, é personalizar exatamente do jeito que o cliente deseja. Pensando em sustentabilidade financeira, sustentabilidade da questão dos recursos, que ele possa receber isso durante a execução da obra, que ele não tenha as dores de cabeça. Então, assim, é oferecer uma solução completa para o cliente. E isso acontece em todos os produtos, do Metropolitan, do Aurus, do Art Home, e todos que nós já fizemos e todos que estão por vir ainda. Voltando ao Metropolitan, vamos falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia dos elevadores, né? Um dos diferenciais também do empreendimento. Sim, o Metropolitan, ele tem 4 elevadores com dimensões compatíveis com Maca, né? Porque ele tem essa situação de atender a área de saúde. Isso é uma questão totalmente inovadora em Londrina. E os 4 elevadores funcionam com um gerador. Então, a gente tem essa situação e temos ainda mais um elevador que é de uso específico, né? Que é só na realidade, ele não pode ser utilizado pelo usuário externo, porque ele é utilizado por biometria.
Então, para fazer esse acesso mais fácil do profissional, que às vezes chegou da rua, vai pegar esse elevador ou vai pegar nos subsolos, ele não vai ter o encontro com os clientes do empreendimento, para a gente ter mais celeridade. E isso é tanto a questão dos elevadores, quanto o tamanho dos corredores, quanto porta-cochê de entrada, quanto a questão de portas que nós temos. Por quê? Qual é o objetivo? Que a gente traga para o comercial, né, para o empreendimento comercial, olhando para as necessidades da saúde, a possibilidade de eu ter um hospital-dia, de eu ter uma clínica de hemodiálise, de eu ter um profissional que precisa, por exemplo, de fertilização, que precisa de algumas questões de energia, e eu ter a condição de fazer esses procedimentos, e no caso de uma necessidade de levar ao hospital, isso seja extremamente rápido. Isso não acontece nos outros empreendimentos comerciais, com o que faz com que as clínicas elas acabam ficando clínicas de chão, né, de solo, que falta o quê? Estacionamento, falta segurança e estacionamento para que você possa trabalhar em horários mais estendidos, né? O Metropolitan hoje já trabalha das 7 às 7 da noite. Mas, mediante necessidades, ele pode trabalhar das 6 da manhã, às 10 da noite, às 11 da noite. Ele tem portaria 24 horas, segurança 24 horas. Então, você trazer a possibilidade de resolver problemas, né? E resolver problemas sem o que no jargão da engenharia a gente chama de gambiarra, que é o jeitinho. Não, o Metropolitan, tudo que a gente falar em termos de instalações, de necessidades, ele antecipa o que é necessário e se preveniu de ter essas condições de uma forma muito robusta. Ou seja, eu preciso disso. Eu vou dar um jeitinho? Não. Eu vou fazer essa instalação, essa necessidade, essa personalização de uma forma onde eu vou ter o maior desempenho possível. E eu brinco que o Metropolitan, ele também tem um diferencial único, assim, em termos de elevadores, que quando a gente fala, ele tem elevadores muito rápidos, talvez os mais rápidos que a gente tem em Londrina, até para conseguir fazer esse diferencial que eu vou explicar um pouquinho para vocês, que como ele é um empreendimento que ele tinha como vocação atender com maestria a área de saúde e todos os demais profissionais, o paciente, a situação paciente, eles tinham, os médicos nos relatavam, né, os profissionais da saúde, que tinham uma grande dificuldade com aqueles elevadores. Aperte o andar, vá para o A, vá para o B, vá para o C. Porque a pessoa, às vezes, está numa situação de se reabilitando, ou está com um diagnóstico que não é legal. Então, assim, é uma situação mais confusa. E a gente conversei muito com o médico. O cliente se perdeu no prédio, entendeu? Eu tenho que descer com ele porque ele não consegue descer lá para baixo. Eu falei, não, a gente tem que ter um esquema de elevador que seja, digamos assim, o que é automático para o ser humano, entendeu? Que é o quê? Eu chego, se eu quero ir no 5, eu aperto 5 e o elevador vai no 5. É até engraçado se falar de um diferencial desse, né? E o Metropolitan traz isso. Ele traz esse diferencial. Então, por quê? Porque a gente tem grandes dimensões de elevadores, um número de elevadores elevados e, com isso, e muita velocidade, a gente consegue ser eficiente no simples, né? E, Fira, a sustentabilidade também é uma característica do Metropolitan. Sim. O Metropolitan, ele tem a sustentabilidade baseada nos principais pilares dele, né? Que é o respeito ao meio ambiente, né, e a economia de recursos do meio ambiente, né, e a sustentabilidade econômica mesmo, né, e o respeito à comunidade, aos nossos clientes, foi que ele é realmente aquele tripé, né. Então, a gente tem toda uma situação de esquadrias, fachadas. Esquadrias, quando a gente fala, é janela, porta-janela, porta de sacada, esse tipo de coisa, né? Eu falo assim, toda a questão técnica tem os seus nomes técnicos, né? Igual a medicina. E tem os seus nomes, né? Pra gente... As esquadrias, as espessuras de parede, os forros, os sistemas de piso. Tudo foi pensado para o máximo conforto térmico, acústico, lumínico, um aproveitamento de luz natural e de uma forma onde eu tenho uma economia de recursos. Então, a gente vai ter no Metropolitan todo um projeto
que traz um ar-condicionado que vai funcionar em temperaturas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, a gente não vai nem usar o 16 graus e nem o 30 graus no inverno, sabe? A gente tem um modo operante dele trabalhar na faixa de 23 graus, que é a temperatura ideal, porque ele economiza energia, economiza recurso, economiza dinheiro para os nossos clientes, né? E traz conforto sem necessidade de usar recursos financeiros e ambientais de forma desnecessária. A gente tem toda uma situação acústica pensada, tanto do que vem externo, tá? Quanto do sigilo que a gente precisa ter dentro das salas. Então, a gente tem essa situação de comunicação nível paciente, então ela necessita de sigilo. Então, a gente tem todo um desenvolvimento de um projeto acústico, uma consultoria, para evitar que a gente tenha incomobilidade, né, que vem do ambiente externo, e também que a gente preserve as informações que são discutidas dentro das salas. Que eu acho que isso hoje é uma coisa muito importante para qualquer atividade. Né? Temos o aproveitamento de luz natural, temos o empreendimento inteiro com iluminação de LED. Quando a gente traz beleza, a gente traz a beleza de toda a iluminação de paisagismo, de tudo isso no LED, porque não adianta a gente trazer beleza gastando recursos naturais de forma incoerente, né? Então, ele tem todo esse pensamento, tem toda uma preparação para o condomínio, para a energia fotovoltaica, para ter novamente uma nova economia de energia para as áreas comuns. Tem toda uma preparação de infraestrutura para um segundo gerador que poderia atender os condôminos e dar autonomia de energia nas salas e nas lojas, no caso da falta de abastecimento da Copel, porque a área comum a gente já tem isso de linha, né? Já seria o nosso básico. Temos uma capacidade energética do empreendimento, que é uma das maiores que existe em Londrina, para que a gente possa permitir a instalação de equipamentos de grande porte no empreendimento. Temos um piso que é o mais resistente ao manchamento de sangue, porque a gente tinha isso. Então, assim, ele tem diferenciais em relação à sustentabilidade, em relação à rentabilidade, em relação à utilização, que são realmente nos mínimos detalhes. Tem uma iluminação que não trabalha com iluminação direta porque ela causa desconforto, e o paciente, isso para ele é um ponto sensível, então ela pega todo um sistema de iluminação interno das áreas comuns, baseadas em laboratórios, em hospitais, em conceitos que a gente trabalha, que a gente só vê fora do Brasil ou em São Paulo. O empreendimento como um todo, ele segue normas internacionais para a saúde, porque no Brasil tudo isso é muito novo. Né? E eu falo, buscar essas inovações sempre é um grande desafio, e quando a gente consegue concretizar, é uma conquista muito grande para a gente como Quadra Consultora. Agora vamos falar também sobre a localização do Metropolitan, em ponto estratégico em Londrina. Isso aí foi por onde eu comecei, né, a falar para ele, né, sobre esse empreendimento, né. Ele tem uma localização central. Então, eu falo assim, qualquer atividade que for se desenvolver no Metropolitan, ela tem essa situação da capilaridade que o centro nos dá, né? E a questão de estar, no coração dos principais hospitais. Então, de dar para o profissional da área da saúde celeridade nos atendimentos hospitalares e em clínica, né? Sem esse custo de deslocamento. Enfim, foi o que eu falei. A gente já tem aqui em Londrina, por praxe, que outras regiões não comportam a situação de área médica. Se eu estiver muito relacionada a questões financeiras, a questões onde eu tenho dependência de cartório, também não funcionam. É o centro que traz tudo isso, né? Então, a localização dele é um presente, e é das últimas que temos em Londrina, porque quando a gente vai para uma região nova, você consegue ter essa questão de tá fazendo grandes empreendimentos, né? Que o Metropolitan necessitava de uma grande área, né? Para comportar todos esses diferenciais. E no centro isso é uma continha difícil de fechar.
que a gente trabalha com maestria na quadra, mas que eu falo, é difícil de fechar. Então, eu acho muito difícil a gente ter um empreendimento desse porte que nós temos do Metropolitan, do São Paulo Towers, de novo no centro, né? Eles vão ter que migrar para outras regiões e aí eles nunca vão ter esses diferenciais que essa localização proporciona. E investir no Metropolitan é investir em valorização? Com certeza. Esses dias eu estava conversando com um cliente do São Paulo Towers, né? E ele falou que ele queria comprar uma sala no São Paulo, porque ele é um inquilino há 10 anos do São Paulo Towers. E ele falou, mas não tem para comprar. Daí eu falei assim, mas não tem mesmo. Né? Daí ele falou assim, Fernanda, eu tô pensando em migrar pro Metropolitan, mas meu consultório é aqui, faz 10 anos já, e eu tô acostumado com isso, a minha clientela tá... Daí eu falei para ele, mas eu não consigo comprar, porque ele só quer alugar. E daí eu falei assim, às vezes é um momento de você fazer essa mudança. Porque em muito pouco tempo, nós também não... O Metropolitan vai ser dessa forma, entendeu? Ah, eu quero alugar. Não tem. Eu quero comprar. Não tem. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque essa oportunidade é única no centro, com certeza. E para quem quiser conhecer o Metropolitan, vocês contam com 2 salas decoradas. Contamos, fizemos 2 salas decoradas agora. Uma mais voltada para o profissional liberal, né? Então, é uma sala que a decoração lembra de um escritório de advocacia, né? Mas seria qualquer escritório onde que eu pudesse fazer uma reunião, tivesse uma equipe de trabalho, um profissional mais sênior daquele escritório, tudo. E temos um escritório, né, um consultório, digamos assim, da área de saúde. Para a gente entender que ele comporta de forma muito confortável as 2 dinâmicas, né? Em Londrina não existe empreendimentos comerciais que a gente consegue fazer com muita tranquilidade 2, 3, 4 unidades de atendimento dentro da mesma sala. Então, isso é um diferencial muito legal mesmo. Bom, você citou recentemente no hall de recentes lançamentos da quadra o Art Home. Vamos falar um pouquinho sobre a localização dele, num ponto estratégico. A gente está falando Rua Paranaguá 55. Sim. Eu falo que a quadra, ela tem, digamos assim, o seu DNA no centro, né? Mas não é qualquer terreno, nunca foi. Né? São localizações escolhidas com muito carinho. Com muito carinho, com muita atenção e olhando para o que o cliente procura. Então, a gente vai procurar o banco de terrenos da quadra pensando o que o público deseja, onde ele quer estar e como é que é esse produto. E é assim que nasce cada escolha de terreno. Ele é um terreno de grandes dimensões, mas que, como eu disse, no centro, um desafio muito grande, né? E ele veio de um vai e volta de muitos projetos. A gente chegou a praticamente aprovar um projeto que tem muito de diferente do que realmente nós aprovamos, lançamos e estamos construindo, né? Então, ele começou muito residencial e foi se transformando, até chegarmos a uma parte comercial embaixo, né, como se fosse um mall, né, uma área, né, de gentileza urbana, um parque linear, fazendo esse convite do externo com o interno, né, do privado com a comunidade. E no caso da quadra, todos os empreendimentos, todas essas inovações que a gente traz em relação a conversar com a comunidade, uma fachada ativa, não é contrapartida, não é obrigação, é coração. Essa é a palavra, entendeu? Então, a gente tinha um terreno de grande dimensão, trouxemos essa área comercial, subimos a área de lazer, subimos todos os apartamentos para trabalhar com vista, com ventilação para os nossos clientes, iluminação natural. E desenvolvemos uma praça, né? Que não é uma praça porque é um parque linear, né? Que está ali na Eduardo Rostlin, né? Que vai ter até um playground que é um dinossauro, para que os proprietários, né, e a comunidade desfrute de forma harmônica junto. Vão ter uma série de ambientes de praça, banco, carregador de celular, uma série de coisas. Aquela praça do bairro,
ela vai estar no Art Home e à disposição do público e da comunidade, né? A gente trouxe a raiz, né? A cultura do centro. Então, a gente traz todo o petit pavé para essas áreas, brinca muito com uma série de revestimentos, de cores. E você sabe o que é mais legal? Feito por paranaenses, londrinenses. A gente é muito bom no que faz. A gente não precisa trazer arquiteto lá de longe. E nenhum arquiteto lá de longe conhece Londrina como nós. Como quem nasceu aqui, quem mora aqui, quem olha, fala assim, vamos colocar o petit pavé do calçadão que tinha. Não, vamos colocar nas mesmas cores. Não, vamos trabalhar essa cor porque é da terra vermelha. Uhum. Então, assim, a Arquitetural trabalha com a gente. Nós tivemos outros escritórios que são parceiros, mas hoje é o parceiro mais forte da quadra. Elas costumam brincar comigo que eu dou trabalho para elas. Mas, assim, elas trabalham cada produto como único. Uhum. Da mesma forma que a gente faz, entendeu? Uhum. E eu acho que isso é muito difícil de a gente buscar fora. Porque você tem que compartilhar dessa paixão, Sim. que é essa paixão por Londrina, né? Então, ele tem esse diferencial, ele tem uma área de lazer que, como ele tem grandes dimensões de terreno, como eu falei, no centro, das mais completas que existem. A gente vai trazer ali o espaço gourmet com piscina privativa, um parque de piscinas que está no movimento orgânico, muito interessante. A gente está trazendo, né, essa questão da biofilia, da busca que a gente tem para o verde, né? Uhum. Por que não? Né? O verde não está só na casa, ele está em todo lugar. E eu falo assim, a casa, o lar, ele pode ser uma casa, ele pode ser um apartamento, mas ele tem que oferecer todas as condições de fazer você ser feliz lá dentro. E essa ligação com a natureza é de extrema importância. Então, nós temos apartamentos de 80 metros quadrados. Eu ia te perguntar isso, as opções de planta do Art Home. Nós temos 2 opções de plantas, mas todos os apartamentos têm a mesma metragem. Então, a gente brinca com essas opções de planta na mesma metragem. Nós temos 4 apartamentos que têm uma planta um pouquinho diferente dos 2 apartamentos que são centrais, né? A gente procurou colocar a torre de uma forma que todos os apartamentos tivessem uma vista legal, né? E a gente vai ter, em 80 metros, tem apartamentos onde a suíte, né? Vai ter cuba dupla, o outro não tem a cuba dupla, mas ganha o closet. Então, a gente foi brincando com algumas coisas nas plantas e dentro dessas 2 plantas, a gente tem a opção de fazer o 3 quartos com uma suíte ou 2 quartos com suíte e sala ampliada, que ficou uma planta muito legal. É uma planta que tem muita procura hoje, né? Principalmente nessa metragem de 80 metros quadrados. E ele vem com acabamentos. Eu digo que hoje os nossos produtos da quadra, né, o que nós estamos construindo, o Aurus e o Art Home, e os que estão por vir aí, os residenciais, eles nascem do alto padrão. Em termos de acabamento, de escolher de granito, dos porcelanatos, dos pisos. E cada degrauzinho que a gente anda na metragem, a gente vai trazendo exclusividade e, sabe assim, uma cerejinha do bolo. Eu tenho certeza absoluta que o Art Home, em termos de acabamento, ele entrega mais do que muitos apartamentos aí de metragens muito maiores, de 200, 300 metros quadrados, né? Que existe em Londrina. Por quê? Porque ele foi feito para ser único. Entendeu? Então, da escolha de... Eu falo para vocês, eu hoje trabalho com a gestão da quadra, desenvolvimento dos produtos. Eu escolho cada revestimento da quadra até hoje. Cada piso que vai ser colocado num apartamento, entendeu? Começo ali no projeto, mas eu fico acompanhando isso. Então, cada tendência, por onde vamos, o que vemos, de onde veio essa inspiração, como é que isso conversa com o empreendimento. Porque o empreendimento não é uma coxa de retalhos, ele é um ser único. Então, tudo tem que estar harmonizado, né? Então, nós podemos falar que nós temos 4 opções de plantas. E dentro dessas 4, aí com um quadro singular, qual vai ser a sua?
Eu tenho o Aurus, hoje, nós estamos aí com quase 80% de comercialização no Aurus. O Aurus tinha 2 opções de planta. Na personalização, 80%, eu devo estar com... Eu tenho umas 40 plantas. Uma coisinha sempre muda. Sempre tem um detalhezinho, né? Sempre tem o detalhezinho que dá a cara do cliente, entendeu? Fazer isso é um desafio? É. Mas fazer isso é um desafio? Fazer isso entregando para o cliente qualidade, desempenho, às vezes falando para ele assim, ó, isso é bonito, mas isso não vai ficar legal. Não é funcional, isso vai te dar vezes. uma manutenção que não é legal, entendeu? Isso vai diminuir a durabilidade para você, isso não é legal. Isso vai diminuir seu desempenho acústico, entendeu? Então, assim, entregar tudo, por exemplo, vamos pegar 76 apartamentos únicos, é um grande desafio. Entregar isso com entendendo o melhor entre a estética e o desempenho e olhando para isso com cada um dos clientes, é um desafio monstruoso. Mas nós fazemos isso. E entregar isso é uma conquista, assim, que nos enche de orgulho. Você falou um pouquinho, mas só para a gente deixar mais especificado, o que o lazer do Art Home traz? Ele tem um parque de piscinas fantástico. Nós temos um espaço gourmet com mais uma piscina privativa, que é aquele momento onde eu estou com os meus convidados, né? É igual o clube dá para levar o amigo? Não dá para levar o amigo, gente. O clube só você tem que ser sócio, né? Então, a gente trazer essa situação da gente poder ter esse momento da piscina, do churrasco com os amigos, dentro do seu condomínio, mas não utilizando o parque de piscinas do empreendimento. Então, a gente trouxe... Isso é muito comum na Gleba Palhano, na Nova Crochê, mas é uma inovação gigantesca para a região central. Por quê? Porque a gente precisa, novamente, de área. Então, ele traz essa situação, ele traz... mais um espaço gourmet totalmente sofisticado, com acabamentos conversando com aquela frente que eu falei para vocês lá, com a biofilia. Tem academia, brinquedoteca, lavanderia coletiva, porque traz uma praticidade muito grande. Nós temos um pub muito legal, então nós contamos com 3 espaços voltados ao lazer gourmet no empreendimento, né? Um hall belíssimo. Eu falo assim, tem tudo o que você precisa. Tem o lugar eu falo assim, nós temos agora os filhos e os nossos filhos que latem, né? Eu tenho um filho que mia. Mas que ele gosta de passear também. E que mandam na casa, né? Que mandam na casa. E eles também têm no Art Home o seu espaço, né? Playground, brinquedoteca, academia externa, né? O outdoor, aquela ideia do crossfit, né? Então, assim... tudo que vai te trazer qualidade de vida como espaço, que é essencial, entendeu? Que é quadra esportes, né? Que é o que o cliente pega. Porque também não adianta a gente ter espaço para fazer número, sabe? O 192 é não sei o quê. Isso não é legal. Sabe por que não é legal? Porque tudo que a gente não usa e a gente paga por não usar... isso não é sustentável, em nenhum aspecto, nem no financeiro, nem no ecológico, não é. Então, a gente procura ter áreas de lazer completas, mas do que o cliente vai usar. Tipo assim, eu vou chegar na minha casa, eu vou estar naquele... tipo assim, a minha casa é o meu mundo. Tudo que eu preciso vai estar aqui. Eu vou ter um espaço de lazer que eu tenho, igual quando eu viajo, que eu vou para um hotel, que eu vou para fazer isso, mas... de uma forma pensada inteligente, né? E eu tenho certeza que o Art Home traz tudo isso para os nossos clientes. Com um paisagismo belíssimo, entendeu? Com muito verde. Porque eu falo assim, a gente não pode viver numa selva de pedras. E isso não traz qualidade de vida para a gente. Então, cada área de lazer é pensando isso, na qualidade de vida do cliente. A nova geração de empreendimentos com a assinatura da Quadra traz, como você citou, o Aurus Residência. Vamos falar um pouquinho sobre localização e diferenciais? Vamos. Localização dele também é uma localização muito legal, né? Eu particularmente adoro essa localização. Eu moro lá, muito lá pertinho, né? Por quê? Porque ele é um empreendimento também que, por a sua localização, ele nasceu ali atrás da Arel, né?
a gente tem um grande número de apartamentos com uma vista lindíssima para o Lago Igapó. E viver olhando o Lago Igapó em Londrina é um grande privilégio. É um grande privilégio. Né? A minha filha teve uma tarefa de casa e eu moro no Opera House, que eu falei para vocês que é um dos empreendimentos que para mim da quadra são icônicos, né? E da minha geração, porque se meu pai sentasse aqui, ele ia te dizer de outros. Mas esse eu ainda era muito pequena para te dizer isso como engenharia, né? Ela desenhou, ela falou assim, a tarefa dela era desenhar o que ela via da janela. O que eu vejo da janela do Lago Igapó. Eu falei, lógico, isso é um diferencial, né? Ela desenhou o Lago Igapó, um peixe pulando da água e a garapeira, que ela visita todos os dias. Então, isso é muito gostoso. Gente, que isso que o centro traz, de você passear, de você ter essa convivência. Lá o Auro, você vai descer, você vai na beira do lago, você vai tomar um caldo de cana, você vai tomar uma manga de coco, você vai viver isso, né? Eu vivo isso todos os dias, então, muito próximo da Arel, a gente é sócio da Arel também, você tem muitas pessoas lá, tipo assim, se eu conversar com todos os moradores do Auros que vão morar lá, eles são os sócios da Arel, então de você descer do clube, essa convivência, então assim, é uma localização muito gostosa, é perto de tudo, segura, e que dá uma qualidade de vida por causa da proximidade do lago muito gostosa, sabe? De você viver fora, ter uma comunidade, um entorno diferente, que não é só dentro do seu apartamento, né? E ele trouxe acabamentos, assim, muito diferentes, né? A gente entrou com... Foi o que eu falei, eu não gosto muito do mais do mesmo, né? Não é muito a minha praia, nunca foi. Eu acho que foi o que eu falei, cada empreendimento tem que ter o seu DNA. Então, os revestimentos do Auros, eles são porcelanados todos marmorizados. Então, eles lembram, né? Eles remetem ao mármore Carrara. Aí a gente fez uma brincadeira, né? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Ai, meu Deus. Boa, falei, bom, se o cliente não gostar, no quadro singular, ele muda. Ninguém mudou até agora. Eu acho que deu certo. Eu acho que eu tive um cliente só que foram para as bancadas brancas. 100% das bancadas do empreendimento são pretas. E o pessoal comprou, gostou da ideia, né? Bacana. Por causa, trazendo com esse mármore Carrara, né? Que a gente trouxe, que é o porcelanato, que tem o padrão do mármore Carrara. O granito preto, além de ser um material muito nobre, em termos de durabilidade, em termos de não manchar, de não se desgastar com o tempo, ele é sui generis. E a gente trouxe isso para o empreendimento, assim, e foi uma aceitação muito legal. Chegamos no lavabo, né, porque ele é um apartamento de 3 quartos, né, que a gente consegue fazer a suíte master mais 2 DM suítes, né, e ele tem lavabo. E o lavabo a gente trouxe todas as peças no preto. Então, sabe aquela carinha de mostra de decoração? Ele tem, e também os clientes acharam muito legal isso daí, né? Ele tem um detalhamento de forro de gesso já pensado. A quadra, ela fala, a gente sempre trabalhou da seguinte forma, o apartamento, os acabamentos, o que eu entrego, ele já tem que ser suficiente. Entendeu? O cliente, às vezes, tem uma particularidade, quer mudar alguma coisa. É importante, mas eu falo para você, muito desses empreendimentos, por exemplo, do Auros agora, né? Que é um empreendimento que a gente aí entrega no primeiro semestre agora, de 2026. Você vê que a personalização, ela tá muito pouco no acabamento. Ela tá do jeito que eu quero a planta, nos pontos elétricos que eu preciso, entendeu? Nisso daí. Mas no que é acabamento, no que é padrão, é tão legal. É tão bom, me dá tanto desempenho, foi o que eu falei, não é só belo, que as pessoas não mexem. Então, foi o que eu falei para vocês, ele é um empreendimento de 100 metros quadrados. A hora que você abre a sala, eu tenho um piso de 90 por 90 no chão, na parede da cozinha, entendeu? Na sacada. E aí a gente vai com esses marmorizados, mas por que no banheiro não é 90 por 90? Porque o 90 por 90 não dá o caimento do desempenho. Eu preciso ter caimento, eu preciso ter escoamento. A gente trouxe uma metragem menor por uma questão de desempenho. E a gente vai construindo isso com o cliente. Então, assim, ele tem acabamentos, assim, belíssimos. Que muitos empreendimentos de metragens maiores não trazem esse diferencial. Ele tem essa ideia de sai do pisinho
Off-White, Uhum. sabe? Traz essa brincadeira, essa inovação. Tem uma área de lazer muito completa, tem uma quadra de beach tênis, que eu até brinco com a Ariel, eu falei, vocês não têm? Agora eu tenho, porque a Ariel não tem quadra de beach tênis, e é uma febre. Tem 2 espaços gourmets, um mais voltado a um churrasco, um outro mais sofisticado, quadra de esportes, um parque de piscinas orgânicos maravilhoso, que foi, eu falei, como engenharia também foi uma obra, assim, eu falo assim, meu Deus do céu, assim, sabe, porque ele é muito orgânico, a gente traz o spa, traz as piscinas integradas, então ele ficou belíssimo, muito verde também, brinquedoteca, playground, uma academia muito completa, nós trazemos no Aurus muito o elemento natural, né? Então a gente tem muito verde, muita pedra natural, muita madeira, deu para trazer essa sensação de qualidade acima do que é palpável, trazer a qualidade de vida no emocional mesmo, né? Eu falo assim, ele também é um dos empreendimentos que tem meu coração, tá? E que tem meu coração. O Fer empreender na área, na sua área de atuação, especialmente no Brasil, não é uma tarefa fácil. O que faz da Quadra uma construtora única? Eu acho que paixão. Paixão pelo que a gente faz, sabe? E eu falo, e essa paixão, ela pulsa nos olhos do meu pai desde que eu me entendo por gente. E a paixão em transformar a paisagem urbana, a cidade de Londrina, né? Porque nós somos totalmente pé vermelhos. Aqui estamos 100% londrinense, pé vermelho. 100% londrinense, né? Essa paixão em transformar a nossa cidade, a nossa comunidade, a paisagem urbana. Isso vai em transformar a vida dos nossos clientes, né? Como eu disse para vocês, a gente não constrói um bem, a gente constrói algo que, perto da gente, do tempo que nós vivemos nesse mundo, é imortal, né? E quantas pessoas ali vão viver, ali vão sonhar, né? Então, eu falo, essa paixão e engajar tantas pessoas, né? As pessoas que trabalham com meu pai há tanto tempo. A Quadra tem parceiros de trabalho, colaboradores que estão desde quando ela abriu, né? Tem outros que são da minha geração, tem filhos que vieram e já trabalham com a gente. Então, assim, essa paixão e impregnar essa paixão em todos esses colaboradores, esses parceiros, a paixão de fazer o lar, fazer o espaço de trabalho do outro, fazer o sonho do outro. Eu falo para eles, vocês estão concretizando o sonho de alguém. E dentro desse sonho, muitos outros sonhos virão. Isso faz com que a gente tenha uma mola propulsora de melhorar cada vez mais, de trazer inovação, de trazer eficiência, de olhar o cliente como algo único, um número. Eu falo assim, todos os colaboradores, a gente tem uma equipe muito multidisciplinar, onde não tem posição fixa no jogo de futebol, cada um faz todo mundo faz um pouquinho. Então eu falo assim, que tem hora que eu tô no gol, mas tem hora que eu tô no ataque. Que a gente criou isso dentro dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, buscando eficiência, buscando diferencial, construindo de forma responsável, recebendo o cliente de uma forma educada, entendeu? Isso faz com que a gente consiga vencer os desafios, entendeu? E não desistir diante das dificuldades. E progredir sempre. Porque é dessa paixão, né, que nasceu no olho do seu Pires e que permeia pelos olhos de toda a equipe Quadra, que por essa paixão é mais que uma equipe, é uma família, né? E que faz nos fazer parte do sonho e da vida de tantos clientes, né, ao longo dessas 60 obras e de muito mais que virão, né? Que um dia que eu estou falando aqui, né, tem hora que é a Luísa que fala aqui, que um dia que seja a Laura, que seja a Júlia, que seja a Isabela, que são as netas do seu Pires, né? Que esse é o sonho. E é disso que nasce todos os nossos diferenciais. É aí que a gente constrói eficiência, inovação, produto, entendeu? Que a gente trabalha para o desenvolvimento da nossa equipe, que eles trabalham melhor para entregar melhor, que a gente entrega qualidade, sustentabilidade, resultado financeiro.
para a empresa, para o cliente, como um investimento, como, tipo, olha, toda a minha economia, eu botei aqui, mas olha o que eu tenho, isso valeu a pena, entendeu? Eu acho que é o principal diferencial. Porque aí a gente sai do que é simplesmente fazer e fazer com amor. E quando a gente faz com amor, e a gente constrói um mundo melhor, né? O que a Quadra terá de novidades para 2026, o ano que completa 40 anos de história? 40 anos, é verdade. Vocês lembram, gente, que eu sou só um pouquinho mais velha que ela, tá? Só um pouquinho, né? A gente não esquece disso, tá? Que eu sou a mais velha, mas é só um pouquinho, né? A gente tem 2 lançamentos no centro aí, que já, assim, foi o que eu falei. Eu já me apaixonei e me reapaixonei por eles muitas vezes. Ontem mesmo, vendo o desenho à mão da arquiteta do Metropolitan, a gente estava vendo os desses daí. Tem um que a gente já está com o material de vendas todo pronto, né? Estamos aí nas fases finais e um começando a trabalhar. Então, a gente vai trazer 2 empreendimentos de altíssimo padrão para o centro, em localizações, assim, mais do que especiais, né? Um vai ser na Rua Pio 12, né? O Opus One. É um empreendimento de aproximadamente 165 metros quadrados de área privativa, 3 suítes, exclusivíssimo, são 36 apartamentos só. A Quadra tem muito disso, né? O alto padrão, ele tem que trazer exclusividade. Ele tem que ter um número de unidades muito bem pensado. Porque senão a gente vai... Foi o que eu falei, qual é o significado da exclusividade? Qual o sentido, né? É pouco, né? Então, a gente tem 36 apartamentos, uma área de lazer para o centro completa. A gente traz aqui de novo os espaços gourmets com piscina privativa, que é um super diferencial. A parte de piscina, biofilia muito presente. Esse produto é um 3 suítes, o que eu vou falar daqui a pouco também vai ser um 3 suítes. O Opus One traz a floreira em todos os andares. Então, que é uma coisa que era muito de Londrina, né? A gente tinha os apartamentos, principalmente aqui na região central, com as floreiras. Então, a gente está trazendo isso de novo. A planta dele é fantástico. Tem os apartamentos gardens de primeiro andar, que vão chegar aí 200 e poucos metros de área privativa. Muito legal, porque aí eu falo assim, parece que você está numa casa mesmo, né? Então, assim, um acabamento... Foi o que eu falei para vocês. Lembra que cada metragem que a gente aumenta, a gente vai colocando uma cereja do bolo a mais. Então, assim, os acabamentos deles estão incríveis. Estamos fazendo muita inovação em porta, em instalações. Eu falo assim, é um empreendimento que vai surpreender. O Opus One, eu moro no Opera House, como eu disse para vocês, né? É um empreendimento que está me cutucando. Pensaria em ir para ele. Gosto da localização e por ter essa atualização de acabamentos, de conceito. Ele vem com 3 elevadores, então a gente traz o elevador privativo para cada apartamento social, que é uma coisa que não existe no centro, então, que eu também não tenho no meu apartamento, né? Porque é um apartamento mais antigo. Então, assim, é um produto para poucos, né? Porque ele só tem 36 unidades, então ele é para poucos, mas que vai trazer uma identidade com Londrina, com o centro, e vai trazer toda a história, o know-how da Quadra de construir, digamos, alto padrão, com uma qualidade... Foi o que eu falei, né? Além dessa paixão que a gente comentou, eu sempre escutei do seu Pires, né? Meu pai, o quê? Onde você quer chegar? Né? O que você pensa como empresa? Eu não quero ser a maior, eu quero ser a melhor. Quando você receber um Quadra, é o melhor produto que se podia ter. Então, assim, a gente estamos colocando toda a nossa energia no melhor. Né? E toda a inovação que a gente conhece e quer trabalhar. E quando a gente vai para o Senha está lá no Espírito Santo, há também 30 unidades só, um pouquinho menos ainda. Por quê? Como eu falei para vocês, construir no centro, nós temos 2 grandes desafios. Os aviões, né, que hoje, por causa da questão da posição do aeroporto, a gente tem uma limitação de altura de prédios muito grande, né? E o terreno, né, porque a gente não tem as grandes áreas, né? Então, tudo é a gente vai mexendo pauzinhos, né? Ele também é um 3 suítes, 133 metros, que vai vir com uma área de lazer
igualmente completa, com diferenciais muito parecidos de acabamento, como o Opus One, né? Vale a pena esperar. Porque são produtos que muito difíceis de fazer no centro. Foi o que eu falei, empreender em outras regiões me dá uma disponibilidade. Eu posso fazer aqui, eu posso fazer aqui. Não, no centro isso não acontece. No centro a gente... Por isso que eu acho que eles têm tanto trabalho. Além desse DNA da quadra, de que cada empreendimento é único, a gente não vai ter oportunidade de fazer de novo. Então a gente tem que fazer o melhor. São empreendimentos que eu falo para você assim, que eu me apaixono por eles em cada momento que nós estamos trabalhando nele. E já se vão quase 2 anos trabalhando neles. Tá? O Senha acabou de ser aprovado, ele foi aprovado há menos de um mês na prefeitura, né? O Opus One foi no início do ano, então... Por isso que eu falei, esse terreno já está lá, a gente já começou a conversar com o mercado, e ele foi muito formatado por pesquisa e por tudo que a gente vai escutando. Que os clientes, o que vai ter lá? Mas se tivesse isso era legal. Peraí, dá pra gente colocar. Nossa, mas esse acabamento aqui, você viu aquilo lá? Mais singular do que nunca, então. Mais singular do que nunca. E vou dizer pra vocês, como funcionamos no Aurus, né? Vamos funcionar no Art Home. O quadra singular no Opus One e no Senha, que são singulares de mais do que tudo, o cliente só não vai fazer o que ele quiser se a gente tiver uma incapacidade técnica para resolver. Mas a gente gosta de desafio. E por falar em desafio, quais os planos aí com a quadra você pensa aí no radar para o futuro, Fer? Olha, para o futuro eu acho que assim, essa retomada que a gente está no centro, de trazer empreendimentos no centro, é uma coisa que veio de muito trabalho já. Então, assim, esse ciclo de obras, essas entregas, esses novos produtos, né? Construir um produto antecipando o cliente que ele quer. Isso a gente começou agora e é um trabalho que vai acontecer aí no futuro. Mas é essa paixão. É procurar o único para cada cliente, né? Então, entender, olhar o cliente, procurar localizações de forma diferenciadas, construir empreendimentos de forma diferenciada, entregar valor para o cliente, seja o valor do investimento, seja o valor da moradia, e construir o lugar onde as pessoas vão ser felizes. Entendeu? Tipo, construir o sonho e que desse sonho muitos e muitos sonhos possam vir. E foi o que eu falei. Em 40 anos, quantos sonhos já foram vividos? O primeiro prédio da quadra continua existindo. E nele ainda vão se viver muitos sonhos. Então, nessa energia é fazer sempre o melhor. E entregar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né? Para os nossos colaboradores, valor, qualidade, respeito. E isso permitir que a gente possa continuar progredindo e que a história da quadra seja de vida muito longa. Vida longa a quadra. Fer, eu quero te agradecer pela presença aqui no podcast. A gente que tem uma história aí com a quadra de longa data. Sim. E acompanhar esses próximos capítulos. Vamos lá, vamos juntos. E parabéns pela sua casa nova. Nós estamos muito felizes e eu fico muito honrada de ser uma das primeiras convidadas aqui seu. Quando quiser, conversamos mais. Vamos atualizar esse papo, com certeza. Obrigado, Fer. Obrigada a você. E esta foi mais uma edição do nosso podcast Conversa com Nassif, com estreia sempre às sextas-feiras, às 18 horas, aqui pelo Grupo Tarobá. Até a próxima.